Bem-vindos ao debate sobre o oitavo episódio da série Para Além do Cérebro, com o tema Experiências de Quase Morte. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Imaginem que estão a assistir a uma daquelas emissões super complexas, em altíssima definição, no vosso televisor, e de repente a energia da vossa casa é cortada. Ficas às escuras, basicamente. Exato. Os circuitos internos do aparelho derretem, os sistemas vitais da máquina falham de forma mensurável e o ecrã apaga-se. Uma falência total e catastrófica do hardware. Quer dizer, é o fim absoluto de qualquer capacidade física de processamento de imagem ou de som. Nem mais. Mas, de alguma forma espantosa, não só a emissão continua, como a resolução torna-se infinitamente mais nítida. A narrativa ganha uma profundidade brutal e revela factos que o próprio televisor nunca teve sequer na sua base de dados. O que, convenhamos, é um cenário impossível para a nossa física do dia-a-dia. Impossível, sim. E é precisamente por isso que, quando aplicamos esta analogia ao cérebro humano, somos atirados para águas conceituais extraordinariamente profundas. Hoje o nosso foco de debate é uma análise rigorosa a um dos maiores mistérios científicos da biologia e da filosofia, as experiências de quase morte, ou EQMs. Que é um tema fascinante. Certo. E a questão central que nos divide hoje não é se estas experiências ocorrem. Claro que não. Os dados clínicos contemporâneos vêm de investigações rigorosíssimas em universidades europeias, norte-americanas e mostram que cerca de 10 a 23% dos sobreviventes de paragem cardiorrespiratória relatam este fenómeno. Com um detalhe impressionante. Quer dizer, estamos a falar potencialmente de milhões de pessoas no mundo inteiro a partilhar uma narrativa incrivelmente semelhante. E é precisamente aqui que o nosso confronto de ideias arranca hoje, porque a literatura científica que estamos a analisar obriga-nos a mergulhar num dos maiores mistérios, quer da biologia, quer da filosofia. E a pergunta central que temos em cima da mesa hoje é tão simples na formulação como assustadora nas implicações. Será que as EQM provam, de facto, que a consciência humana consegue existir de forma independente da atividade do nosso cérebro? Ou serão estes eventos o resultado de processos neurológicos complexos, compensatórios, de um cérebro que está a entrar num sofrimento profundo? A veracidade clínica delas e o impacto psicológico nestes pacientes são factos médicos inegáveis. A grande clivagem, na literatura científica, é sobre o que é que estes 10 a 23% nos estão realmente a provar. Exatamente. E é aqui que traçamos as nossas linhas. Eu serei o vosso anfitrião a defender a perspectiva neurobiológica e tu, suponho, vais pelo outro caminho. Sim, eu serei a anfitriã a defender a teoria da consciência não local, ou seja, baseando-me nos dados clínicos acumulados, argumento que a consciência é primordial. Quando falo em não local, refiro-me a um conceito semelhante ao da física quântica. Portanto, a ideia de que a consciência não é secretada pelas células do cérebro. Exato, que é uma propriedade fundamental do universo, que existe independentemente da nossa caixa craniana. O cérebro funcionaria apenas como um receptor ou um filtro, como a analogia do televisor ou, sei lá, um telemóvel a aceder à iCloud. O hardware falha, mas o sinal persiste. Pois, e eu abordo o problema com um ceticismo metodológico muito distinto. Como cético e materialista nesta questão, vou argumentar que, embora as EQMs sejam reais, não passam de fenómenos neurológicos internos. Ou seja, faíscas biológicas. Sim, subprodutos de picos de atividade cerebral caótica e processos cognitivos muito peculiares durante um trauma extremo. Não precisamos de abandonar a neurociência materialista, nem de invocar a mecânica quântica para explicar um cérebro em agonia, percebes? Eu percebo a resistência, mas o problema dessa insistência no modelo clássico é que durante décadas fomos ensinados que o cérebro produz a consciência da mesma forma que o fígado produz bilis. E as evidências empíricas nas urgências hospitalares forçam uma mudança radical. Mudança radical porquê? Porque, quando observamos pacientes em paragem cardíaca, os sistemas que supostamente constroem a vigília colapsam e as explicações tradicionais não batem certo com o que é relatado. Sabemos que a privação de oxigênio causa confusão, agitação e terror. Sim, a hipóxia clássica. Exato. Mas as EQMs caracterizam-se por uma lucidez transcendente e uma paz imperturbável. Como é que o colapso do suporte biológico resulta num aumento da clareza cognitiva? Mas temos de ter muita cautela com essa premissa do suporte biológico em colapso.
Quando dizes que a atividade cessou, estás muito provavelmente a apoiar-te na ideia do encefalograma plano. Que é o indicador médico de ausência de atividade, certo? Certo, mas o encefalograma tem limitações severas. Ele mede apenas a atividade elétrica à superfície do couro cabeludo, no neocórtex. Ignora quase por completo o que se passa nas estruturas profundas e antigas do cérebro. Como o hipocampo ou a amígdala. Nem mais, que são os grandes motores da memória e das emoções. E a literatura neurocientífica recente mostra que o coração parar não significa o silêncio imediato do cérebro. Ocorrem explosões de atividade de altíssima frequência nessas regiões profundas nos minutos após a paragem cardíaca. Estás a dizer que o cérebro, naqueles 30 segundos ou 3 minutos após o coração parar, não se desliga simplesmente. Entra num estado de hiperatividade. Exatamente. Mas como é que um órgão que consome tanta energia e que acabou de ficar sem oxigênio e glicose tem combustível para produzir explosões elétricas massivas? É uma excelente pergunta fisiológica. O que acontece não é o cérebro a usar energia limpa, digamos assim. É um colapso estrutural. Quando o oxigênio cai a pique, as células perdem a capacidade de manter as bombas de íons a funcionar. Portanto, a membrana celular desestabiliza-se? E o resultado é uma cascata tóxica. O cérebro inunda as sinapses com glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. É literalmente uma tempestade elétrica caótica. Uma espécie de curto-circuito final. Sim, como uma barragem que se rompe. A energia libertada é colossal, mas é a energia da destruição, não do funcionamento normal. É no meio dessa tempestade de glutamato e endorfinas que a experiência vívida é forjada. Ok, podes argumentar que há uma tempestade elétrica nos minutos iniciais, mas isso esbarra num problema colossal de cronologia e complexidade cognitiva em casos mais graves. Estás a pensar em algum caso específico? Sim, o caso documentado do Dr. Eben Alexander, o neurocirurgião de Harvard. Ele não teve uma paragem cardíaca de 3 minutos. Ele contraiu uma meningite bacteriana letal. O famoso caso de coma prolongado. Sim, as tomografias mostraram que o cérebro dele estava funcionalmente aniquilado pelo pus e pela inflamação. A escala de coma de Glasgow dele estava no nível 3, ausência total de resposta neurológica. Ele esteve assim durante 6 dias. 6 dias, sim. Um estado extremamente grave. E durante esse estado estruturalmente desfeito, ele vivenciou uma dimensão de complexidade inimaginável. Ele interagiu com uma guia feminina que lhe transmitiu informações. E o detalhe crucial sendo ele adotado. Só após recuperar é que viu pela primeira vez na vida uma foto da sua família biológica. E a guia era a irmã biológica dele, certo? Sim, a irmã que ele não sabia existir e que já tinha morrido. Se o cérebro é apenas uma máquina avariada a disparar glutamato, como é que gera uma narrativa hiperrealista com factos concretos, tipo o rosto detalhado da irmã, com o hardware nunca tinha processado em estado de vigília? O caso do Dr. Alexander é sempre o padrão ouro nestas discussões, precisamente pelo impacto emocional, e a recuperação dele é assombrosa. Mas, do ponto de vista do rigor empírico, esse caso sublinha o pior problema metodológico que temos. O chamado problema da marcação temporal. Exatamente, o timestamp. Tu presumes que a narrativa dele decorreu durante o pico do coma, naqueles 6 dias em que o córtex estava submerso em pus, mas não temos a mínima prova disso. As memórias não são gravadas no córtex com uma etiqueta de data e hora. A experiência riquíssima do Dr. Alexander pode ter sido forjada no instante exato em que ele escorregava para o coma. Ou, e isto é neurobiologicamente muito mais plausível, durante o lento e fragmentado processo de despertar sob medicação intensiva. Mas isso explicaria uma experiência tão longa e complexa? O nosso cérebro comprime o tempo de forma brutal. Um sonho que parece durar semanas ocorre em breves segundos de atividade REM na cama. Mas repara, mesmo que eu te conceda a compressão do tempo durante o despertar, isso não resolve o cerne da anomalia? Como é que ele fabricou o rosto exato da irmã biológica que nunca tinha visto? O cérebro a despertar não inventa essa informação visual precisa do nada. E é aí que entra a natureza profundamente reconstrutiva da memória humana. Nós tendemos a achar que a memória é uma câmara de vídeo, mas é mais como um editor da Wikipedia sobre stress crónico. Uma edição a posteriori, portanto. Exatamente. Quando o Dr. Alexander viu a fotografia meses mais tarde, o cérebro dele estava desesperado por atribuir sentido àquele trauma. O que o hipocampo faz nestas circunstâncias é preencher lacunas. Então achas que ele sobrepôs o rosto à memória da figura que viu no coma? Inconscientemente, sim. Sobrepôs o rosto da irmã real à figura difusa da guia que sentiu no despertar.
Ele reescreveu a memória sem saber. Podes tentar desconstruir a memória dele como uma revisão a posteriori, mas essa teoria da edição caótica levanta uma barreira intransponível à universalidade transcultural das EQMs. Em que sentido? Se as EQMs fossem só o resultado de um cérebro em pânico a preencher lacunas, esperaríamos ver alucinações altamente idiosincráticas. Um cristão veria Jesus, um hindu veria Vishnu, um ateu veria o vazio. Sim, e os dados mostram que os arquétipos são os mesmos. Exato. Desde os relatos da Grécia Antiga, com Platão, passando por tribos nativas americanas ou descrições no Japão tradicional, até hospitais modernos na Europa, a arquitetura é idêntica. A separação do corpo, o túnel, a sensação térmica de paz, a fronteira de não retorno. Certo, os arquétipos clássicos. Esta consistência sugere fortemente que não estamos a lidar com alucinações baseadas em memórias individuais. Eles estão a aceder a uma realidade objetiva, a sintonizar a mesma frequência, independentemente do receptor, do aparelho de rádio que usam. A consistência é fascinante, concordo, mas essa tua conclusão dá um salto metafísico que a biologia explica de forma muito mais elegante. A universalidade não prova que existe um plano astral comum. Prova o quê, então? Prova que todos nós partilhamos o mesmo exato hardware biológico e esse hardware falha exatamente da mesma forma. Para percebermos como isso gera memórias tão vívidas, temos de olhar para a investigação notável feita pela equipa de Charlotte Martial na Universidade de Liège. Sim, o estudo sobre a formação de memórias. E qual foi a metodologia deles? Levaram as pessoas a recordar o trauma? Os mecanismos base de como estas pessoas formam memórias no dia-a-dia. Deram-lhes a ouvir listas de palavras intimamente associadas, coisas como biblioteca, página, capa, leitura. O objetivo era ver se o cérebro criava a falsa memória de ter ouvido a palavra livro. E descobriram algo espantoso. As pessoas com EQMs não inventam mais falsas memórias que o normal, mas quando o fazem, revelam uma taxa brutal daquilo a que chamamos recoleção ilusória. Significa que o cérebro funciona como uma máquina de previsão. Ele antecipa a realidade. No teste, o paciente não diz apenas acho que ouvi. O cérebro dele codifica aquela falsa memória com uma riqueza assombrosa. Descreve o tom de voz, a textura do som, o que estava a sentir. O cérebro perde os inputs sensoriais. Fica às escuras. O que é que faz? Entra em molde de previsão extrema, para preencher o vazio. A perda da visão periférica cria o efeito túnel. O disparo solitário das células da fóvea central cria a luz ao fundo. E as endorfinas geram a sensação de paz. É um modelo mecanicista muito bem desenhado. Mas achas mesmo que a paz absoluta se resume em endorfinas e perda de visão periférica? É que essa insistência na justificação fisiológica tem sido o calcanhar daquilo há 50 anos. Década após década, as vossas hipóteses têm caído por terra. Disseram que era falta de oxigênio, mas os estudos clínicos trouxeram à luz o famoso paradoxo do oxigênio. Só os níveis de saturação arterial, não é? Exatamente. Os dados mostraram que os pacientes que relatam EQMs apresentam níveis de oxigênio no cérebro iguais ou superiores àqueles que não relatam nada. A anóxia não justifica a lucidez. Sim, e depois falou-se na hipercapnia. Pois o excesso de dióxido de carbono também foi desmentido. Finalmente culparam os anestésicos. Mas, incrivelmente, vimos que quanto mais fortes são os medicamentos, menor é a probabilidade de haver uma EQM. Atua como um silenciador. Nem mais. O cérebro reage de forma oposta à esperada se a EQM fosse só uma alucinação de stress. Pensa bem, se as causas físicas já falharam em explicar a magnitude disto, insistir que tem de haver uma explicação material não é a sua própria forma de dogmatismo religioso. É um desafio absolutamente legítimo e eu concordo em pleno que reduzir isto à falta de oxigênio é ciência preguiçosa. A literatura que analisamos alerta que assumir que já mapeamos o cérebro todo revela uma profunda falta de humildade. O dogmatismo é um problema de ambos os lados. Sem dúvida. O dogmatismo cético e inflexível é tão tóxico como o dogmatismo místico. Contudo, não precisamos dar o salto para a consciência material. Os dados mostram que o processo de morrer desencadeia uma verdadeira expansão da consciência operada pelas próprias redes neurais. Mas com que propósito evolutivo? É um processo biológico adaptativo. A prova está nas consequências clínicas a longo prazo. Estás a referir-te à transformação drástica de personalidade que o trauma provoca? Exatamente. O contacto com a morte altera de forma permanente a arquitetura de valores da pessoa.
Os estudos longitudinais mostram que eles perdem quase todo o medo da morte. Reestruturam prioridades, tornam-se menos materialistas e começam a viver de acordo com a regra de ouro. A compaixão profunda. Sim. Para mim, esta mudança não prova que a alma foi validada noutra dimensão. Prova que o cérebro humano tem um mecanismo compassivo genial para mitigar o terror final. Cria um modelo de sobrevivência que reorienta a pessoa para o altruísmo, sublinha o poder da biologia e não forças extrínsecas. O que acabaste de escrever sobre essa transformação irrevogável da vida destes pacientes é, talvez, o terreno mais fértil e pacífico deste nosso debate. É irrefutável que estas experiências reescrevem o código-fonte de como eles interagem com o universo. Nisso estamos plenamente de acordo. Das anomalias cognitivas de que falamos, a percepção ultralúcida num encefalograma inoperacional, a informação verificável, como o caso do Dr. Alexandre aponta, para a insuficiência do nosso paradigma materialista atual. Continuas a defender a não localidade. Sim, a ideia de que a mente é recebida e filtrada pelo cérebro é o único enquadramento que acolhe estes dados sem precisar de os invalidar. A mente parece transcender o colapso da neurobiologia. E do meu lado, a conclusão a retirar da mesma literatura é que subestimamos gravemente as nossas próprias redes neurais. O mapeamento da mente humana está literalmente na sua infância. Ainda temos muito que explorar, sem dúvida. Pois temos a descoberta das tempestades elétricas de alta frequência após a morte clínica, combinada com os estudos de Liège sobre a recoleição ilusória, demonstra que não precisamos de procurar magia fora do crânio. As EQMs são uma expansão perceptiva fenomenal ancorada nas leis da neuroquímica. É interessante ver como as nossas visões estão em polos opostos sobre a mecânica, mas o nosso diagnóstico metodológico alinha-se perfeitamente. Completamente. Rejeitar liminarmente os relatos destas pessoas, chamando-lhes alucinadas porque ofende o dogma materialista, é um erro científico tremendo. Da mesma forma, ignorar as complexidades das inundações de glutamato em nome de um conforto espiritual é fechar os olhos à beleza da nossa evolução. Ora, nem mais. Quer seja a nossa arquitetura biológica a desenhar um último bailado elétrico para nos confortar, ou uma sintonização a uma realidade superior, o efeito no mundo real é idêntico. Indivíduos que regressam sem medo, com uma compaixão avassaladora e sede de viver. E é precisamente com essa reflexão que regressamos à nossa televisão metafórica da abertura. Encontramos o aparelho com os circuitos derretidos, o ecrã envolto em escuridão biológica, mas a emitir a imagem mais nítida e coerente de sempre. O que quer que esteja a gerar essa imagem. Exato. Seja um sinal lá fora, não local, ou uma capacidade de emergência escondida nas profundezas da máquina, a verdade é que o cérebro humano continua a desafiar-nos. A consciência mantém-se como a fronteira final da ciência. A emissão não parou, o debate está longe de estar fechado e nós, claramente, ainda temos muito para decifrar sobre o que está realmente do outro lado do ecrã. Chegamos assim ao fim da nossa reflexão de hoje. Começámos com a imagem de uma linha plana no monitor, o tal interruptor biológico a desligar. Mas a discussão de hoje propõe que esse instante fatal talvez não seja o fim absoluto que sempre assumimos. E se essa linha plana for a porta que se abre para o vasto e inexplorado continente da consciência? Fica o desafio. Obrigada por acompanharem o debate e continuem a questionar o mundo à vossa volta. O nevoeiro mantém-se, mas as ferramentas são cada vez melhores. Muito obrigado por nos terem ouvido. Não se esqueçam de seguir o podcast. Até breve.